e para os professores que vão palestrar, a presença de todos. E eu vou passar a palavra, para a gente não perder muito tempo, ao professor Onofre, que vai presidir os nossos trabalhos. Bom, tendo eu a honra de presidir um trabalho tão ilustre, o Seminário de Responsabilidade Tributária, promovido pelo curso de mestrado em Direito Empresarial e especialização em Direito Tributário das faculdades Milton Campos, e também com a participação, pelo menos do Direito Tributário da UFMG, do pós-graduação em Direito Tributário da UFMG, eu tenho a honra de convidar para compor a mesa a professora Isabel Derzi, a doutora Suzana Fagundes, o professor Sacha Calmon, e recebemos todos o professor Leandro Paulsen. Bom, sem também maiores delongas, e para que a gente possa aproveitar bem a noite, eu passo inicialmente a palavra para a doutora Suzana Oliveira. Boa noite a todos, obrigada às faculdades Milton Campos e UFMG pelo convite, na pessoa do Dr. Walter e Dr. André. Vocês devem estar perguntando o que eu estou fazendo aqui, né, no meio desses doutores, professores. Bom, o que eu fui chamada foi para dar a visão da empresa nesse tema que a gente vem discutir hoje, que é a responsabilidade tributária dos administradores. Muito se diz no Brasil sobre a carga tributária, né? Os empresários estão sempre discutindo o impacto da carga tributária na competitividade do Brasil, das indústrias instaladas no Brasil, assim como a complexidade da regulação tributária. Isso eu acho que, embora tenha certa perplexidade dos administradores, dos empresários, há um certo conformismo também, porque é um tema que vem sendo dito e redito e discutido, que já visto talvez um pouco sem solução, um pouco de descrédito. Mas o que aparece de novo nos últimos anos é a discussão da responsabilidade tributária dos administradores. E, bom, nós vivemos num país que não bastasse a complexidade da legislação, o contencioso tributário também está em níveis, eu diria, insuportáveis. Eu trabalho na maior empresa siderúrgica do Brasil, maior grupo siderúrgico do mundo, e líder em todos os continentes em que está presente. O Brasil é de longe o país que tem o maior contencioso. E por que será isso? Será que as empresas não pagam aqui os tributos? Será que os fiscais são mais eficientes? Estou com um estudo aqui que a Receita Federal publicou esse ano, com muito orgulho, de que houve um recorde em arrecadação. Será que os contribuintes estão pagando menos, sonegando mais? Os fiscais estão mais eficientes ou há algum abuso? Ou há também um pouco de tudo, claro, mas será que também não há algum abuso? E, infelizmente, hoje não são poucos os casos que a gente vê na empresa, e não só no grupo que eu participo, diretores, pessoas de alto nível na empresa não querendo ser diretores estatutários. Falam, não quero ser diretor estatutário. Daqui a pouco vai faltar diretor estatutário, né? A lei de SA prevê que tem que ter no mínimo 2. A gente vê nas nossas empresas que muitos preferem não ser. Por que isso? Um dos motivos é exatamente o tema que a gente está falando aqui. E eu queria abranger só 2 pontos desse tema. A responsabilidade criminal tributária, e o segundo, as decorrências da lei anticorrupção. Bom, a gente sabe que hoje a jurisprudência é a lei dominante, prevê que fim da fase administrativa, inscrito o débito em dívida ativa, pode ser iniciado um procedimento criminal. Mas, ao mesmo tempo, as empresas podem discutir os débitos tributários no juízo.
E há expressamente a previsão de suspensão da exigibilidade, ou seja, o contribuinte está regular perante a Receita Federal, tem certidão negativa com efeitos positivos, está apto a ter empréstimos do BNDES, a ter incentivos fiscais e tem, em paralelo, um procedimento criminal contra seus administradores. Não faz sentido. Não consigo entender. Mas isso é teórico? Não é teórico. Teve um caso recente que a gente discutia a possibilidade da empresa usar créditos de produtos intermediários no estado de São Paulo e que foram chamados, ou seja, uma matéria que depende de prova, a perícia foi negada na fase administrativa, então eu não tive nem meu direito amplo de defesa na fase administrativa, então tinha que ir para a fase judicial. Foram chamados 30 ex-dirigentes e dirigentes atuais da ArcelorMittal, uma empresa sólida. Por que será? Imagina a comoção. Tinham pessoas que já tinham falecido, pessoas em idade avançada, pessoas que sequer tinham sido diretoras daquele CNPJ. Qual o critério utilizado? Claro que causou um grande alvoroço na empresa, isso por si só já é um constrangimento. O pior é quando se chega na delegacia de polícia, o que o delegado nos pergunta é simplesmente: foi pago o tributo? Ora, se acabou o processo administrativo e houve inscrição de dívida ativa, não foi pago. Mas tem jurisprudência vasta, favorável ao meu caso, não houve perícia, não importa, o tributo não foi pago. Não quero saber mais nada, então vou mandar para o Ministério Público para que seja oferecida a denúncia. Então, é nesse ambiente que a gente vive. Administradores aposentados, às vezes, a gente já teve casos de bens pessoais bloqueados, num débito de R$1 milhão de uma empresa que fatura 16 bilhões de reais. Será que realmente tinha um risco para o fisco nesse caso? Ou era uma forma de coação para pagar a dívida? Posso parecer pessimista, mas essa é a realidade que a gente vive. Para piorar um pouco a situação, a gente, hoje, os tribunais superiores têm aceitado que em crimes societários, incluindo os crimes contra a ordem tributária, que sejam feitas denúncias genéricas, ou seja, basta pegar o contrato social da sociedade limitada ou a ata que elegeu ou a ata de assembleia do conselho que elegeu os diretores, colocar o nome de cada um, individualizar minimamente. Eles podem ser diretores de RH, pode ser diretor de operação, não importa. E a denúncia oferecida e recebida. Não faz sentido. Além disso, a recente, famosa teoria do domínio do fato, que segundo os penalistas foi desvirtuada pelo Supremo, implica de forma muito simplista em dizer que basta estar em um cargo de diretoria, por exemplo, que significa que você poderia ter o domínio da situação, a ingerência da situação, e que por isso deve ser responsabilizado. Mais insegurança para os administradores. Alguns não sabem de tudo isso e ficam tranquilos até que um dia chega uma notificação na casa deles. Os que sabem não querem ser diretores estatutários. Isso é tão real que eu, que nunca estudei direito penal na minha vida e nunca imaginei como advogada corporativa fosse ter que saber, que sei tanto direito penal e agora estou trabalhando intensamente junto à Fiesp, à CNI, para mudar o projeto de Código Penal que está no Senado. Porque, por exemplo, nesse projeto, segundo esse projeto, o pagamento do débito tributário a qualquer momento simplesmente reduz a pena, mas não extingue a punibilidade como previsto hoje, se pago antes do oferecimento da denúncia.
Isso é só um dos exemplos. O segundo, que eu acho que vale a pena também, é que pode haver o início do processo administrativo criminal, não, o início do processo criminal durante o processo administrativo. Nem acabou o administrativo, se esse projeto de código passar, já vai poder haver um inquérito criminal e até uma denúncia. Bom, mudando um pouco o enfoque, queria falar da extensão da responsabilidade dos administradores na lei anticorrupção. A lei anticorrupção, a lei 12.846, ela é direcionada às pessoas jurídicas e, como todos sabem, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas em esfera administrativa e judicial. Mas ela prevê, embora seja conhecida como lei anticorrupção, tem diversos atos contra o poder público, incluindo, em um dos itens, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Esse item é tão grave para a lei quanto efetivamente subornar um agente público. Não há diferença, é um deles. E a penalidade da responsabilidade objetiva de um item altamente aberto, que pode ser interpretado pelo fiscal de qualquer forma, que eu dificultei a fiscalização, que eu não entreguei um documento porque eu falei que eu não tinha, mas o fiscal acha que eu deveria ter apresentado. E com isso, eu vou para um processo administrativo, que não preciso nem mostrar a culpa da empresa, cuja pena mínima é 0,1 do faturamento bruto da empresa, podendo chegar a 20%. Poucas empresas têm lucro de 20%, lucro líquido de 20% do faturamento bruto, além de reparar o dano e do processo judicial. Mas como é que entra o administrador? A lei prevê que a pessoa jurídica pode ter sua personalidade desconsiderada de forma administrativa. Imagina a desconsideração da personalidade jurídica de forma administrativa para chegar em seus sócios e administradores. E aí podem ser responsabilizados. Tem um outro item também, mas é claro que aí a responsabilidade da pessoa física, ela não é objetiva, é na medida da sua participação, da sua culpabilidade. Tem um outro item também que tem criado muita polêmica, que são os acordos de leniência. Os acordos de leniência previstos nessa lei, ele deve ser feito pela pessoa jurídica, pela primeira que chega, e ele beneficia apenas a pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica não pode, tem que falar o nome de todos os envolvidos. Então, você já pensou? Uma pessoa jurídica adere a um acordo de leniência para reduzir e não acabar com a penalidade, que é a multa principalmente, e tem que falar que o fulano e ciclano da minha empresa e da empresa concorrente atuaram de forma ou corrupta ou contra uma licitação ou dificultando uma fiscalização. Quando eu participei de diversos, eu sou também compliance officer do grupo ArcelorMittal no Brasil, e participei de diversos seminários e conversando com a Controladoria Geral da União, perguntei se num caso de fiscalização o fiscal simplesmente achasse que de forma arbitrária que eu dificultei a fiscalização e aí começasse o processo administrativo e fosse aplicada uma pena de 5% que fosse o meu faturamento bruto, e depois eu vou discutir judicialmente, ao final pode ser até concluído que não era bem isso. Mas se ele achava razoável, ele falou, não, mas a lei não foi feita pensando efetivamente nesta hipótese, mas a lei existe. Então, realmente vivemos um momento de
insegurança jurídica tal que afeta a pessoa física, que isso é citado inúmeras vezes em congressos de setores do aço e de outros negócios, como um fator que dificulta a competitividade do Brasil, da indústria brasileira. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Passo a palavra para o doutor Onofre. Bom, na realidade, creio eu que eu não devo hoje falar nada, viu, André? Eu acredito que o mais importante é estarmos aqui para ouvir os professores. Eu imediatamente passo a palavra ao professor Leandro Paulsen. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Eu, em primeiro lugar, agradeço penhoradamente o convite que foi formulado pelo professor André. É um grande prazer estar aqui em Belo Horizonte para conversar com os senhores sobre o direito tributário. A honra para mim foi enorme de saber que essa mesa hoje seria composta como está. Agradeço a atenção e a disponibilidade de todos para participarem, não é, dessas discussões. Nem sempre a gente pode aceitar esses convites, não é, porque o deslocamento exige algum tempo, mas estou muito feliz de estar aqui hoje, porque é uma oportunidade a mais para nós discutirmos essas questões tributárias. Eu vou procurar, na data de hoje, perante aqui o professor Onofre, quem eu tanto admiro, professora Isabel, professor Sacha, doutora Suzana, propor uma visão diferente um pouco do que nós temos tido sobre a questão tributária numa das partes que é cada vez mais importante. O direito tributário, ele se constituiu e a sua doutrina e a sua legislação foi produzida tendo como referência principal a figura do tributo, por certo, não é? Nós sabemos a importância que teve trabalhar a questão do fato gerador da obrigação tributária, e eu costumo dizer sempre para meus alunos, coloco aqueles esquemas lá de fato gerador e tudo, apenas para dizer o seguinte: não há diferença nenhuma relativamente a qualquer outra norma do nosso sistema jurídico. Todas as normas têm o seu antecedente normativo, o seu consequente normativo, mas a gente disseca isso pela necessidade que a gente tem de atentar para os detalhes, para as diversas perspectivas. Pois bem, o tributo é importante no direito tributário? Claro, ele é a razão de ser do direito tributário. O fato gerador tem relevância para o direito tributário, não há dúvida, não é? Mas preocupados tanto assim com a norma que impõe a obrigação de pagar tributos, me parece que nós acabamos por olvidar a importância de todas as outras normas que viabilizam a tributação. É como se a norma tributária impositiva fôssemos nós, aqui nessa mesa, não é? Mas o que é esta mesa sem cada um de vocês? Não é? Estaríamos aqui, quem sabe, conversando entre nós, mas não aconteceria esse evento, não é? Nós não teríamos um evento sobre responsabilidade tributária sem cada um de vocês junto conosco, não é? E a norma tributária impositiva é essa mesa. Para que viabilize a tributação, para que se viabilize, nós temos que ter uma outra pleiade de obrigações, que são as obrigações acessórias, que no direito tributário não é aquele acessório do direito civil que segue o principal, mas são obrigações autônomas, instituídas no interesse da fiscalização ou da arrecadação de tributos. As obrigações acessórias, portanto, de contribuintes e de terceiros, e as obrigações de substitutos tributários, de responsáveis tributários. Quando nós nos perguntamos qual é o fundamento das obrigações acessórias, poderíamos dizer, bom, se as pessoas devem tributos, nada mais natural, não é, que em razão da boa-fé tenham obrigações também complementares ou anexas, que, portanto, informem sobre os fatos geradores, sobre as bases de cálculo, enfim. Isso é absolutamente compreensível e até muito simples, considerando a boa-fé, considerando a obrigação como um processo,
Mas o que justifica as obrigações dos terceiros? O que justifica que determinadas pessoas sejam chamadas, por força da legislação tributária, a prestar informações sobre operações de outrem, de seus parceiros comerciais, das pessoas com quem opera, com quem realiza negócios? O que justifica que algumas pessoas sejam colocadas como obrigadas a calcular tributos devidos por outrem, a proceder a retenções, a repasses, sempre num caso e no outro, não é? Sob pena de responsabilização, pelo menos sob pena de multas severas, multas de ofício, muitas vezes qualificadas, e frequentemente também sob pena de responsabilização criminal. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento que há para que se chame as pessoas em geral a colaborar dessa maneira com a administração? É simplesmente porque o legislador assim impõe? Nós poderíamos dizer que sim. Bom, o nosso Congresso vota as leis e nós cumprimos. Mas já se foi o tempo em que o fundamento das obrigações residia única e exclusivamente na lei. Nós sabemos que temos trabalhado a legitimação desses atos legislativos. O que, afinal de contas, dá suporte de validade para uma lei dessas? E pensando muito sobre o tema, passei a perceber que nós temos duas grandes vertentes no direito tributário. Uma delas é o nosso dever fundamental de pagar tributos. Dever fundamental de pagar tributos que se estrutura a partir da ideia de capacidade contributiva. Nós todos, integrando a nossa sociedade, responsáveis, portanto, por manter o Estado, tendo que dar conta daquele lado passivo, né, dos direitos fundamentais. Não é por nada que se diz que o tributo é o preço dos nossos direitos, que o tributo é o que nós pagamos por uma vida em uma sociedade civilizada. A cada direito fundamental que nós colocamos para dentro da nossa Constituição, direitos de primeira geração, as garantias, as nossas liberdades e principalmente os direitos do Estado Social, que são direitos a prestações, que exigem necessariamente um Estado gastador, um Estado que demanda recursos para agir positivamente, e os direitos de terceira, de quarta geração, enfim, cada coisa que o Estado tem que fazer para assegurar direitos implica uma correspondência no passivo, e esse passivo é a nossa conta tributária, não é? Pois bem, se é certo que nós temos a ideia de que necessariamente precisamos pagar a conta, até porque não existe almoço grátis, e isso não existe em lugar nenhum, se há direitos, se há organização social, nós pagaremos a conta, não é? Se é certo que, a partir da ideia de dever fundamental de pagar tributo, a partir da ideia de capacidade contributiva, o legislador vem e nos impõe obrigações tributárias, de outro lado, é preciso perceber que essas obrigações que circundam a obrigação principal de pagar tributo e viabilizam, que dão praticabilidade e operacionalidade à tributação, de nada adianta o legislador me dizer que eu devo pagar imposto de renda se o fisco não tem instrumentos para saber quanto eu recebi, de quem recebi, se paguei o que devia ou não. Ficaria um preceito, não é, estampado na legislação sem eficácia alguma. Então, se faz necessário, sim, que haja outras obrigações. Mas e o que fundamenta isso? A gente poderia dizer que se pode o legislador, a partir dessa ideia de dever de pagar tributos, me impor a obrigação de verter uma parte da minha riqueza para contribuir com as despesas públicas, que não estranha que possa ele também nos impor obrigações menores. Menos, portanto, a minha obrigação de pagar. Em vez de verter o meu patrimônio para os cofres públicos, que eu simplesmente cumpra alguma obrigação de fazer, que não é tão onerosa economicamente para mim, mas que é igualmente importante para o funcionamento da tributação. Que eu passe informação sobre outras pessoas, para que o fisco tenha esses elementos no sentido de buscar que todos paguem os seus tributos,
que eu, ao realizar o pagamento dos salários dos meus empregados e ao calcular a folha, eu possa também fazer o cálculo de mais uma rubrica a título tributário para garantir que os meus 2.000 funcionários lá cumpram as obrigações mensais de imposto de renda que lhes cabe, sem precisarem se preocupar com isso, sem que se tenha inadimplência, dando simplicidade e economia para o funcionamento da tributação. Nós temos essas outras obrigações, não é? Essas outras obrigações podem ser consideradas como menos relativamente à obrigação de pagar. Ora, quando são obrigações formais, instrumentais do próprio contribuinte, eu diria que sim. Mas quando são obrigações impostas a terceiros, ela desborda da obrigação de pagar tributo e vai buscar um fundamento próprio. De maneira que nós tenhamos, a par do direito de pagar tributo, paralelamente a ele, um dever também fundante de colaborar com a administração pública. Colaborar com a administração no que diz respeito ao pagamento dos tributos. Isso poderia parecer ingênuo, principalmente se eu trouxesse a ideia de solidariedade, do Estado social, e que todos nós nos irmanemos, então, para o bem comum. Mas eu posso ver sobre todas as perspectivas, sobre uma perspectiva da solidariedade e também sobre a perspectiva da igualdade. A igualdade da lei e a igualdade, principalmente, na aplicação da lei. Quando se fala em livre concorrência, não é? O que se invoca sempre? A clareza quanto às regras do jogo, a igualdade quanto ao cumprimento das regras e, portanto, a igualdade quanto à carga tributária também tem que se dar. Eu tenho que ter instrumentos, não é? Para que os diversos agentes econômicos paguem os mesmos tributos. Então, buscar o comprometimento de todos com obrigações que não são de pagar, mas que são obrigações de fazer, de não fazer, de tolerar, por vezes de reter, por vezes de ter diligência na gestão fiscal da empresa, ela se justifica constitucionalmente. Então eu tenho, de um lado, o dever fundamental de pagar tributos, a capacidade contributiva e as leis impondo a obrigação de pagar tributos, e de outro lado, eu tenho o dever de colaboração, a capacidade contributiva, a capacidade colaborativa ou capacidade de colaboração e a legislação que impõe essas obrigações acessórias e obrigações a terceiros, sejam acessórias, sejam obrigações de substituto e de responsável tributário. É possível que ainda não tenhamos ouvido falar, não é, da capacidade colaborativa, mas isso é uma proposta que trago. É uma proposta que, se de um lado tem um aspecto que justifica essas obrigações de colaboração, eu posso chamar os integrantes da sociedade, quaisquer pessoas, contribuintes ou não, a colaborarem com a tributação na medida da sua capacidade de colaboração. De outro lado, assim como acontece lá na capacidade contributiva, eu passo a ter um índice também para dar medida e para viabilizar o controle dessas obrigações acessórias e de terceiros. É muito importante que nós tenhamos ideias fundamentais, estruturantes dessa parte cada vez mais importante do direito tributário, não é? Que são as obrigações acessórias e as obrigações de responsabilidade de substituição tributárias. Por quê? Porque do jeito que nós estamos com o nosso direito hoje, elas decorrem pura e simplesmente da lei e nós não estamos conseguindo fazer o controle da razoabilidade dessas obrigações, o controle da proporcionalidade dessas obrigações, o controle da legitimidade, enfim, dessas obrigações que todos nós temos que cumprir. Há pouco tempo, fim do outro ano, aqueles ajustes CINIEF que tratavam do pagamento, não é, e das obrigações acessórias relacionadas ao cumprimento das obrigações do ICMS nas operações interestaduais com importados, esse ajuste veio criar uma obrigação acessória
para, digamos assim, dar suporte para a fiscalização tributária. E essas obrigações acessórias que foram criadas para viabilizar a fiscalização do cumprimento pelas empresas da alíquota adequada de ICMS nas operações com importados, ela dependia do seguinte: dependendo do conteúdo de importação de um produto, ficaria sujeito nas operações interestaduais a alíquota interestadual comum ou a alíquota de 4%, no que se convencionou chamar, não é, da resolução que veio combater a guerra dos portos. Pois bem, era fundamental que o fisco tivesse informação sobre qual o conteúdo de importação que havia nos produtos objeto das operações da empresa. Para tanto, houve um ajuste que impôs dupla obrigação às empresas. De um lado, elas tiveram que produzir uma ficha sobre cada produto objeto da sua operação, informando lá o conteúdo de importação que havia. Obrigação, sem dúvida, necessária, não é, para se fazer o adequado enquadramento daquele produto nas alíquotas respectivas. E essa legislação até teve um bom senso de dizer que era uma informação mensal, mas que a necessidade de reapresentação só se daria no momento em que houvesse alguma alteração que implicasse alteração da alíquota do tributo. Isso era uma obrigação necessária, em face do dever de colaboração que todos temos, e nesse caso era do próprio contribuinte, se justificava, mas a par disso veio uma outra obrigação. Veio uma obrigação de que as empresas destacassem nas notas fiscais relacionadas às operações com os produtos o percentual de importação desses produtos, que abrissem a composição dos seus produtos numa nota fiscal. Uma coisa é uma informação que se presta para o fisco, e as informações que se presta para o fisco, ainda que exijam uma exposição do negócio da empresa, elas estão cobertas por sigilo fiscal. Se podemos confiar no sigilo fiscal ou não, é uma outra conversa, mas elas estão cobertas por sigilo fiscal, elas têm destino próprio e elas se prestam única e exclusivamente aos fins de fiscalização tributária. Outra coisa é uma informação que eu coloco numa nota fiscal, à disposição do cliente e à disposição, por certo, dos concorrentes. E as empresas se depararam com essa inusitada intromissão, não é, na sua liberdade de gerenciar a sua operação, essa intromissão no que diz respeito, se não aos segredos, não é, mas ao modo de gestão e de organização dos seus negócios, dos seus preços, e fizeram um movimento muito grande que acabou por implicar a revogação da exigência do cumprimento dessa obrigação. Mas imaginem se não tivesse sido revogado, não é? Se nós tivéssemos que cumprir isso, o que implicaria num país com uma Constituição que assegura a liberdade no exercício de atividade econômica, liberdade para que haja uma concorrência, não é, em que cada pessoa possa gerir os seus fatores, possa gerir o seu capital, seus negócios, seus recursos humanos, como bem entender, para oferecer os produtos aos melhores preços e obter um resultado adequado da sua atividade empresarial. Existem limites para as obrigações acessórias, mesmo as dos contribuintes, não é? Que estão fundados nessa capacidade de colaboração que as pessoas têm que ter. Essa capacidade de colaboração e capacidade é aptidão, é habilidade, é possibilidade de agir em função de um fim comum. E cooperação é o quê? Colaboração é o quê? É cooperação, é auxílio, é ajuda, é participar em função e para buscar o sucesso de alguma coisa. Essa capacidade de colaboração que se exige para o cumprimento, para o estabelecimento e para o cumprimento desse tipo de obrigação, ela, em primeiro lugar, exige que a empresa
ou o contribuinte, pessoa física, possa realizar o que dele se exige, que ele tenha a possibilidade de fazer, que ele disponha da informação que se lhe exige, que ele possa prestar essa informação de uma maneira não demasiadamente onerosa e, além da possibilidade, trabalharmos com a proporcionalidade, que realizar o cumprimento dessas obrigações de colaboração não implique uma restrição demasiada às suas liberdades. Então, eu exijo a possibilidade de agir, a capacidade de colaboração, mas não é porque existe a capacidade de colaboração, e nesse caso havia, que eu posso exaurir, que eu posso extrapolar essa capacidade de colaboração, fazendo com que a obrigação seja tão onerosa para o contribuinte que acabe ofendendo outras liberdades que eu também tenho que prestigiar, como era o caso na hipótese da livre concorrência. Eu vou ter outras obrigações que são impostas e que fazem a gente pensar isso na capacidade de colaboração. Houve uma lei, o artigo 13 da Lei 8.620, estabelecendo responsabilidade solidária para os sócios de empresas por responsabilidade limitada pelas dívidas da pessoa jurídica com a Seguridade Social. Não se sabe quem é que produziu essa lei, não é? Normalmente vem do Ministério da Fazenda, mas enfim, virou lei. Lei 8.620. Isso criou uma situação tão complicada, tão dramática, e a doutora Suzana bem coloca, né, os temores que os empresários têm hoje em dia, que fez com que os sócios de empresas por responsabilidade limitada passassem a ter o seu patrimônio como garantidor dos créditos das empresas de que participavam com a Seguridade Social. E se perguntava assim, mas como assim? Nós não temos a separação entre pessoa física e pessoa jurídica? Isso é importante ou não é importante? E o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com essa questão, disse assim, bom, é possível, formalmente essa lei era inconstitucional, a gente já sabia, não é? Porque a responsabilidade dos sócios é regulada pelo Código Tributário Nacional em nível de normas gerais. Então, uma lei ordinária vir cuidar disso com novos contornos, amesquinhando os requisitos para essa responsabilidade, por certo que implicava inconstitucionalidade. Mas o Supremo foi mais longe, e no ponto mais importante desse acordo, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: esta hipótese de responsabilidade, ela é também materialmente inconstitucional. E é materialmente inconstitucional por quê? Se nós abrirmos cada um dos capítulos lá do Código Civil que trata dos diversos tipos de sociedade, o que nós enxergamos lá? O primeiro dos artigos fala da responsabilidade dos sócios. Porque é assim que eu estruturo a minha iniciativa empresarial, é assim que eu defino o que eu vou arriscar naquele empreendimento. Isso é estruturante de uma liberdade de exercício de atividade econômica. Se eu tiver responsabilidade solidária sempre necessariamente, eu não posso assumir riscos. Claro que pessoa jurídica não existe, não é? Claro que pessoa jurídica não caminha, pessoa jurídica não tem vontade, pessoa jurídica não pratica ato nenhum. Fisicamente não, é pelos seus representantes. Mas a pessoa física é uma ficção, a pessoa jurídica é uma ficção indispensável para o funcionamento da nossa economia. Há quanto tempo nós temos isso? Tão relevante é para a garantia dos direitos econômicos que o cidadão tem a partir da Constituição, e vem uma lei ordinária e acaba com isso. E o Supremo disse não. Isso não é possível fazer. Isso viola materialmente o texto constitucional. E eu perguntaria sobre uma outra perspectiva. Não seria arbitrário eu simplesmente transferir dívida de uma pessoa para outra? Eu não tenho que ter um fundamento muito intenso para justificar a responsabilização por dívidas alheias? Com certeza sim. A pessoa é sujeito de direitos e obrigações. Nós temos uma pessoa jurídica que tem os seus direitos e as suas obrigações. Como é que eu justifico a transferência ou a derivação
da responsabilidade por débitos de uma pessoa para outra. Eu não posso fazer isso arbitrariamente, né? O que justifica? Poderíamos pensar, bom, os gestores de uma empresa, eles têm a possibilidade de decidir sobre o pagamento dos tributos ou não. Será? Eles têm a possibilidade de orientar os seus contadores, de tomarem decisões quanto à prática ou não de crimes que impliquem sonegação. Mas o que nós tínhamos naquela lei? Nós tínhamos uma lei que estabelecia uma solidariedade pura e simples. E eu pergunto, pode o sócio de uma empresa por responsabilidade limitada assegurar que essa empresa não deverá tributos à Seguridade? Eu poderia dizer o seguinte: a obrigação, quando muito, de um diretor, de um gerente, é uma obrigação de diligência. É uma obrigação de não incorrer em ilícitos que acabem também lesando essencialmente o fisco. Agora, assegurar o cumprimento, o adimplemento das obrigações tributárias de uma empresa, um diretor não tem condições de fazer. O negócio, se tudo der certo, vai prosperar e vai gerar lucro e as pessoas vão enriquecer e a sociedade com isso enriquece também. Mas por vezes os negócios não dão certo, por vezes as empresas têm dificuldades, por vezes não há caixa, por vezes o empresário é obrigado a escolher em pagar o seu funcionário, em pagar o seu fornecedor, em vez de pagar a dívida tributária. E isso não é uma anomalia. Isso não é algo teratológico. Isso faz parte da vida, não é, econômica das empresas. Se um sócio não tem a capacidade de que eu falava, a aptidão, a possibilidade de assegurar que a empresa sempre necessariamente pagará os seus débitos tributários, se não está na alçada dele garantir isso, como é que eu vou atribuir a ele a responsabilidade por algo que está fora da sua alçada, está fora das suas possibilidades? O sócio de uma pessoa jurídica, assim, não tem a capacidade de colaboração que dele exigia essa norma. O Supremo não falou sobre a perspectiva da capacidade de colaboração, até porque proponho eu isso agora. Mas é evidente que os sócios, no caso, não tinham capacidade de colaboração. E se não tinham capacidade de colaboração, não podia o legislador impor a eles essa colaboração inviável, impossível e, portanto, inexigível. E não podia atrelar ao descumprimento desse dever de colaboração impossível a consequência de fazer o sócio garantidor das dívidas da sociedade. Portanto, aquela lei ordinária violava também um dever de a capacidade colaborativa dessas pessoas ali apontadas na norma como solidários. Quando a gente passa para o artigo do Código Tributário Nacional que fala da responsabilidade dos diretores, gerentes, representantes, não é? O que a gente vê de interessante ali? A gente vê uma norma que diz assim: são pessoalmente responsáveis os sócios, diretores, representantes pelas obrigações decorrentes de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, não é? E a gente costuma dizer, olha, os responsáveis tributários. Será que é isso mesmo? Será que eu posso dizer que o diretor, o sócio, o representante são responsáveis tributários? Eu vou sair um segundo do direito tributário e vou para o direito penal. Não para entrar nos crimes contra a ordem tributária, mas entrar no mais simples de todos. Tem um artigo do nosso Código Penal que diz lá, matar alguém. Pena, 6 a 12 anos. Estupro, pena, 8 a 15 anos. Eu posso dizer que somos nós assassinos? Somos responsáveis, apenados de 6 a 12 anos, de 8 a 15 anos. Está escrito matar alguém.
e a pena logo em seguida. Esse é o preceito, não é? Isso é o que eu leio no texto do Código Tributário Nacional. Mas qual é a norma? A norma é não matar. Lei não é norma. Oi? Boa pergunta. Lei não é norma. Não são coincidências. Preceito e norma são coisas diferentes. Isso. A norma é não matar. E eu tenho um segundo momento. Não mate. Até porque a gente lê aquilo ali, matar, e não sai matando. A gente sabe, não é? A consequência é uma pena. Então a norma é não matar. E tem um segundo momento. Agora, se matar, a consequência é séria. Quando a gente vai para as normas de responsabilidade tributária, embora sempre a gente fale do responsável tributário, e o responsável para cá e o responsável para lá, e eu leio, é pessoalmente responsável pelos créditos decorrentes dos atos praticados com excesso de poder em infração à lei, o diretor, sócio, gerente. Qual é a norma? A norma não é simplesmente transferir para o patrimônio do diretor a responsabilidade por débitos da empresa. A norma é diretor, gerente, representante. Vejam que a norma não fala em sócio. Ela não está preocupada com o sócio. Pode ser um sócio capitalista, que não tem ingerência nenhuma na gestão da empresa. Ela diz diretor, gerente ou representante. E a nossa jurisprudência ainda vai dizer, e não é qualquer gestor, não é qualquer diretor, não é o diretor de marketing, não é o diretor lá de produção, é o diretor responsável, não é, pelo cumprimento das obrigações fiscais da empresa. Mas ainda assim, qual é a norma? Bom, diretor, representante, gerente, tu, que tens o poder de gestão da tua empresa, proceda a essa gestão sem infrações graves à lei que implique o surgimento de obrigações tributárias que deveriam ser vertidas ao fisco e não foram. Os nossos tribunais vêm dizendo reiteradamente, graças a Deus, depois de muito tempo, não é? Já foi pior ainda essa situação, dizendo assim, não basta o puro inadimplemento, não é? Porque o puro inadimplemento é da sorte do negócio. Tem que ser uma infração grave à lei. Tem que ser um ato doloso. Tem que ser uma apropriação indébita. Tem que ser deliberadamente uma empresa declarar uma receita de 2 milhões quando ela foi de 27 milhões e eu tenho caixa 2. Não é qualquer inadimplemento. Então, qual é a norma que a gente tira do artigo 135 que se tenha correção e diligência na gestão fiscal das empresas? Isso se pode exigir de um administrador, como se pode exigir de qualquer pessoa. Então, eu não posso sair por aí dizendo que os diretores, gerentes ou representantes são responsáveis tributários. Não, eles não são responsáveis tributários. Eu não posso sair por aí dizendo que um substituto tributário, não é responsável pelo pagamento do tributo. O que se impõe a um substituto tributário? Normalmente se impõe uma obrigação de retenção, não é? E se esse substituto tributário, ao pagar lá o seu prestador de serviço, proceder à retenção do ISS e recolher, nunca terá que dispor de R$1 do seu bolso para pagar aquelas dívidas. Se o empregador, ao pagar os salários dos seus empregados, proceder às retenções de contribuição previdenciária, de imposto de renda, sempre o fará de modo que o recolhimento seja feito com o dinheiro do empregado, que é o contribuinte. Jamais nascerá para ele a obrigação de suportar com o seu próprio patrimônio a satisfação daquele crédito. Até porque a relação contributiva é entre outras pessoas, entre o fisco e o contribuinte. O administrador de uma empresa, se agir com correção, e com correção aqui eu digo, não permitir que dolosamente se adotem práticas com o intuito de lesar o fisco, não admitir na sua empresa fraude, que é capaz aí sim de caracterizar a sonegação, de atrair
não é, as multas qualificadas que nós conhecemos que existem na legislação tributária, se o gestor da empresa agir desse modo, jamais será responsabilizado, ou se for, será anulado em juízo, pelas dívidas da empresa, não é? Jamais será responsabilizado do ponto de vista tributário, jamais será responsabilizado criminalmente. Mas estamos aqui no plano tributário ainda. Então, o que se exige de um substituto? O que se exige de um responsável tributário? O que se exige não é pagamento de tributo. Quando a gente lê o artigo 121, aquele do Código Tributário Nacional, chega a me dar um desespero de pensar naquele artigo, não é? E assim, sujeitos passivos da obrigação principal, o contribuinte com relação direta com o faturador e o responsável tributário. E aí, Previsto em lei. Previsto em lei. E aí já vem na minha cabeça. A estrutura do faturador, né? Da norma tributária impositiva. Aspecto material, aspecto temporal, aspecto espacial, aspecto pessoal. Aí abre lá. Sujeito passivo, contribuinte responsável. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O responsável tributário, assim chamado, seja o substituto, seja o responsável em sentido estrito, jamais é sujeito passivo de uma relação de pagar tributos, de uma relação contributiva. Por quê? Porque não é a riqueza dele que está em questão, é a riqueza do contribuinte. A relação contributiva permanece lá. Só o contribuinte é sujeito passivo, não é? Então, como assim responsável e sujeito passivo? Bom, responsável e sujeito passivo da obrigação principal? Não. Num primeiro momento, jamais. Porque as obrigações que se impõem a quem tem que cumprir obrigações acessórias, a obrigação que se impõe a esses chamados substitutos tributários, a esses chamados responsáveis tributários, são obrigações de colaboração. Diz o artigo 128, não é, professor Isabel? Diz assim: a lei pode atribuir a responsabilidade à terceira pessoa, vírgula, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. O que eu tiro daí? Em primeiro lugar, não foi ele que fez, não foi ele que praticou esse fato gerador. Quem praticou foi o contribuinte. A relação direta do contribuinte. Segundo lugar, exige a vinculação. Por que se exige a vinculação para atribuir a condição de responsável para alguém? Porque só quem tem alguma vinculação ao fato gerador ou ao contribuinte tem capacidade de colaboração. Está perto de algum modo, não é? Que pode ser útil para a administração tributária. Os deveres de substituto e de responsável tributário são deveres de colaboração. Se caracterizam muito mais como deveres de fazer do que de pagar. Se a gente for pensar no momento em entrar lá na internet, fazer uma transferência bancária, ou pegar uma guia DARF na mão e ir no banco fazer o recolhimento, eu posso enxergar o substituto pagando, o responsável, só depois o responsável. O substituto eu posso enxergar pagando. Mas eu diria, esse negócio de calcular o tributo devido pelo contribuinte, proceder à retenção e com o dinheiro dele realizar um recolhimento em nome dele, isso é um pagar. Esse pagar, ele caracteriza, ele dá a natureza da obrigação do substituto? Ora, eu não tenho dúvida que não. O que se exige do substituto é um fazer. Ele está calculando, ele está retendo, ele está operacionalizando o pagamento, não é? Em nome do contribuinte, com o dinheiro do contribuinte, predomina essa ideia de fazer, do dever de colaboração, ele não precisa botar a mão no seu bolso. E do responsável, então, que dirá, né? O responsável não tem que pagar nada, ele só será responsabilizado se deixar de cumprir o dever de colaboração, não é? Porque isso é o que se exige dele num primeiro momento. Então o que eu proponho é que nós passemos a observar essas figuras do obrigado ao cumprimento de deveres formais ou instrumentais, do obrigado numa relação de substituição tributária, do obrigado numa relação de responsabilidade tributária, sob a perspectiva do dever de colaboração.
sob a perspectiva da capacidade de colaboração ou colaborativa. E ali nós possamos encontrar a justificativa, a medida e os limites da imposição desses deveres de colaboração. Há um julgado importante lá do Supremo Tribunal Federal que diz algo fundamental para a gente compreender a questão da responsabilidade tributária. Sempre que eu tenho responsabilidade tributária ou substituição tributária, eu tenho pelo menos duas normas, não é? Eu tenho uma norma que impõe a obrigação de pagar tributo e outra norma que impõe a obrigação do substituto, que impõe a obrigação do responsável, que não se confundem. E a prova de que o responsável jamais é sujeito passivo daquela norma tributária impositiva ou naquela norma tributária impositiva é que, vamos pegar a condição da fonte pagadora, não é? Qual é a norma que impõe a fonte pagadora a reter imposto de renda e recolher? Qual é o pressuposto de fato da norma? É adquirir a disponibilidade econômica ou jurídica de renda? De jeito nenhum. Porque isso só lhe impõe a obrigação de pagar o seu imposto de renda à pessoa jurídica. A norma que impõe a uma fonte pagadora a obrigação de realizar a retenção é a norma que diz assim: tem como pressuposto de fato fazer o pagamento de salário. Tá bom. Quem faz o pagamento de salário, e isso é o pressuposto de fato da norma, quem faz o pagamento de salário, portanto a fonte pagadora, é sujeito passivo de uma outra relação jurídica que tem como objeto calcular uma norma que impõe a obrigação de pagar o tributo, outra norma que impõe essas obrigações de colaboração. Algo relevante, a gente, ao analisarmos a questão da responsabilidade dos sócios, é a gente pensar então que nada pode ser exigido dos sócios que não estejam ao seu alcance. Não querem mais assumir, não é? Não querem mais assumir as diretorias das empresas, por quê? Por medo, não é? Porque eu sou responsabilizado, quem sabe, por coisas que eu não controlo. Bom, nesse ponto, a jurisprudência tem alguns elementos, não é, para a gente trabalhar essa questão, mas, em síntese, jamais nós vamos poder atribuir a consequência de impor responsabilização por créditos da pessoa jurídica a quem não incorreu numa violação a um dever de colaboração. Infração essa, portanto, própria. Ou seja, o responsável tributário jamais poderá ser chamado a pagar dívida de terceiro, contribuinte no caso, não é? Pelo simples fato de ter ocorrido o fato gerador. Tem que ter ocorrido o pressuposto da norma de responsabilidade, que é a infração a um dever de colaboração. E se assim é, eu tenho que investigar se ocorreu a infração a esse dever de colaboração. Como acontece no direito estrangeiro com maior tranquilidade, não é? E agora já acontece no nosso também, já se começa a trabalhar assim, na Receita Federal, em vários estados. Nós temos que oportunizar um contencioso administrativo tributário relacionado à questão da responsabilidade tributária, para só então poder tirar as consequências dessa responsabilidade, que é, aí sim, né, fazer dessas terceiras pessoas, digamos, garantidoras pela satisfação do crédito tributário. Bom, gente, eu não quero ocupar demasiadamente os senhores, mas acredito firmemente que essa visão das obrigações, que aqui eu vou qualificar todas como não contributivas, a partir de uma nova vertente aí, que é o dever de colaboração e a capacidade colaborativa, possa nos dar maiores instrumentos para fazer a análise jurídica dessas questões. E é por isso que assim proponho. Estou concluindo um trabalho justamente sobre isso, não é? É um livro que vai sair daqui a algum tempo, não é um livro preocupado em exaurir questões, mas é um livro preocupado em colocar essas ideias.
Porque a construção do direito, sabemos nós, fazemos uma obra coletiva. Fazemos todos juntos, não é? Cada um colocando um tijolo. Então, eu proponho essa ideia da capacidade colaborativa para que nós tenhamos, ao mesmo tempo, o fundamento para exigir obrigações de colaboração e para controlar obrigações de colaboração. Os excessos do lado contrário também existem. Por vezes, os municípios exigem dos conselhos de fiscalização profissional, por legislação municipal, que forneça a lista dos profissionais liberais habilitados ao exercício da profissão. E os conselhos dizem, não, imagine, eu sou uma autarquia. Não imagine o sigilo profissional dos meus profissionais. Desde quando a autarquia está imune ao cumprimento da legislação tributária? Pode ser imune a um imposto, ou uma contribuição, ou nas hipóteses constitucionais. Imune à legislação tributária não existe. Tem o mesmo dever de colaboração, e até mais, porque é um ente público, que todos nós, não é? Dispõe de uma informação útil ao fisco, tem que cumprir. Eu fiquei esses dias sabendo de uma outra questão também muito dramática. Muitos municípios pagam aos cartórios pelas informações relacionadas aos negócios imobiliários que realizam. Muitos municípios pagam aos cartórios por essas informações. Que isso é um serviço público. Detém uma informação absolutamente relevante para se poder proceder à fiscalização tributária. O município pode legislar e impor aos registros de imóveis, aos cartórios, que prestem essas informações mensalmente. Não tem nenhum abuso nisso, é absolutamente proporcional, legítimo que o façam. Muitos municípios pagam por essas obrigações. Então vejam que também há resistências indevidas, né, e incompreensões do outro lado. Há pessoas que dispõem facilmente de informações e não querem prestar. Não é? Não querem prestar por variados argumentos, né? E fundamentalmente por não compreenderem o dever de colaboração que é de todos. E de outro lado, ao fisco impondo obrigações exageradas, obrigações descabidas. Esses dias eu estava dando um exemplo para os meus alunos, dizendo assim: alguém tem dúvida que um município possa impor a uma empresa administradora de cartão de crédito a obrigação de informar o volume de operações dos prestadores de serviços situados no seu território? E eu dizia, a princípio parece uma informação fácil de ser prestada, que está ao alcance da empresa, porque afinal de contas faz parte do seu negócio, que não vai custar muito dinheiro, cuja utilidade é extraordinária e, portanto, se legitima. E aí, sim, claro. De outro lado, eu digo assim, bom, agora eu não sou mais auditor fiscal, agora eu sou advogado dessa empresa. Ou, melhor ainda, o próprio empresário. Aí vem, eu tenho uma empresa que opera no território nacional todo, e a União me impõe a obrigação de prestar essas informações sobre as movimentações, sobre o volume de negócios feitos com os cartões de crédito. Muito bem, eu presto. Vem 1, 2, 3, 4, 27 estados e também me impõem essa obrigação. E eu tenho 5 mil e poucos municípios, não é? Imaginem se 2 mil municípios impuserem essa obrigação. E daqui a pouco eu já não sei como fazer. Porque embora eu tenha informação, como é que eu vou prestar 2, 3 mil informações a cada mês? Cumprindo, preenchendo formulários e dando formatos diferentes, todas sob pena de ser multado. E vejam só, não tem nada a ver com o tributo devido por mim, não é verdade? A administradora de cartão de crédito, sob essa perspectiva, ela está prestando informações dos outros. Não tem nada a ver com o cumprimento de obrigações tributárias dela. E ela pode ser obrigada reiteradamente a prestar as mesmas informações para diversos entes políticos. E aí, talvez nós pudéssemos, para encerrar, pudéssemos pensar no seguinte: será que, assim como quando a gente fala da capacidade contributiva, por maior que seja a capacidade contributiva, nós vemos limite quando a imposição de pagar tributos
tem efeito confiscatório, não é verdade? Não é porque a capacidade contributiva é elevada que se pode impor uma carga tributária exagerada, que tome a fonte ou prejudique a fonte de riqueza sobre a qual ela recai. Da mesma maneira, não é porque existe a capacidade de colaboração que eu posso ir agravando de tal maneira, não é? Exigindo tantas e tantas e tantas e reiteradas colaborações de alguém, a ponto de fazer com que ele tenha que se desviar do seu negócio para ficar de auxiliar do fisco. Então, se a gente pega esse tipo de situação, a gente pode ver o seguinte, assim como o Supremo já disse lá na vedação do confisco, às vezes pode uma obrigação, por si só, não ser violadora da capacidade de colaboração, mas o seu conjunto se tornar de tal modo oneroso e desproporcional que se inviabilize. E então eu posso usar aqueles argumentos, não é? Aqueles instrumentos da proporcionalidade, inclusive, para dizer o seguinte, olha, é uma imposição que se justifica porque não há meios menos gravosos, e nesse caso eu diria, a própria Constituição, o Código Tributário falam, não é? Do compartilhamento de informações pelos entes políticos, de se apoiarem na administração tributária, de compartilharem informações. Então, para aí, em vez de eu prestar informações para 5 mil municípios, eu vou prestar para a União, ou quem sabe, vou prestar para a União e para os estados, e que se estabeleça um modelo em que essa informação possa ser acessada por cada um dos municípios em convênio com os estados, em convênio com a União. Nós temos que trabalhar uma espécie de equivalente, né, da vedação de confisco, que seria uma vedação de excesso, só que também no que diz respeito a essas obrigações de colaboração. Bom, fica aqui esse recado por hoje. Espero, não é, que seja instigante ou que coloque os senhores a pensar, porque tenho certeza que se pode ter uma aplicabilidade importante disso para múltiplas obrigações com as quais nós temos que nos deparar todo dia. E quero referir apenas que eu fui retirado, né, da jurisdição tributária, agora que assumi lá como desembargador do Tribunal da 4ª Região. Estou, assim como a Regina Helena Costa, estou no penal. Ah, mas está ótimo. Estou no penal. E vou contar a última, antes de encerrar minha fala. Peguei um processo outra semana, a doutora Suzana falou das empresas, né? Mas é um processo contra a pessoa física. Processo contra a pessoa física, uma dívida de 17 mil reais, relacionadas a 3 exercícios. Imposto de renda da pessoa física, 17 mil reais, 3 exercícios, não é? Já com juros e multa. Que dívida é essa? Que dívida é essa? 17 mil reais com juros e multa. Vamos supor, e para ter chegado ali, não é? Que nós tenhamos aí uns 75% de multa, mas os juros vamos reduzir pelo menos pela metade. 17 mil dividido por 2, não sou muito bom de matemática, mas 8.500. Aí divide por 3 já é mais difícil. Meu guri gabaritou lá a prova de matemática lá no vestibular da URGS, vai estar fazendo economia. Mas dividir 8.500 por 3 já é mais difícil. Agora eu sei que dá menos do que 3. O sujeito está com uma ação penal porque deixou de pagar menos de 3 mil reais de imposto de renda no ano. Isso é de uma desproporção. É de uma desproporção absurda. Isso é incompreensível. A subsidiariedade do direito penal é incompatível com isso. Outro caso que eu peguei é um caso em que estava lá e a dívida era um tanto maior, é verdade, e era pessoa jurídica e os seus diretores então estavam respondendo. Quando eu fui olhar os documentos penais, e os penalistas não conhecem o tributário. Com certeza não. Não conhecem o tributário. Não é tão simples, né? Pegar os documentos e entender o que está ali dentro para quem não é da área. E aí, como para mim me interessa mais o tributário do que o penal,
por enquanto, espero que possa em breve, né, retornar à jurisdição tributária. Eu fui olhar aquele processo administrativo fiscal. A multa, nós poderíamos imaginar, deve ser de 150%, então deve ter sido uma infração que imponha, né, uma multa qualificada, com fraude, com dolo. Abrir a legislação e os regulamentos e as planilhas, e o que a gente tinha? Uma multa de 25%. E no relatório fiscal estava escrito que não se aplicava o artigo tal lá do regulamento de custeio da Seguridade Social, porque não era caso de dolo, nem de fraude. Como é que está lá no direito penal? Não é? Bom, senhores, agradeço muito a atenção de vocês, tá? Um grande abraço para todos. Muito obrigado.